Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo sobre as matrizes e agora falando um pouquinho sobre as operações envolvendo as matrizes. E falando primeiramente da adição e da subtração, pessoal, a adição e a subtração, o que a gente tem que lembrar sobre isso primeiramente é que a gente só vai conseguir resolver essas operações quando as duas matrizes envolvidas forem da mesma ordem, do mesmo tamanho. Isso obrigatoriamente tem que acontecer. Eu não consigo somar ou subtrair matrizes de ordens diferentes. Então, as matrizes obrigatoriamente têm que ter a mesma ordem. E segundo, a conta que a gente vai fazer, ela vai envolver sempre os elementos correspondentes. Eu vou fazer a conta do elemento A11 com o elemento A11 da outra matriz, o elemento 12 com o elemento 12 da outra matriz, e assim em diante. Então, a gente faz a operação com os elementos correspondentes. De resto, basta a gente fazer a conta normalmente, pessoal. Então vamos colocar aqui, a matriz resultado ela vai ser do mesmo tamanho das outras duas, e aí a gente faz a conta correspondente com correspondente. Como é subtração, então a gente vai fazer menos 1 menos 2. Então fica menos 1 menos 2, que vira menos 1 mais 2 igual a 1. Então, o elemento na linha 1, coluna 1 aqui, é 1. Só para fazer mais um exemplo, eu tenho aqui 2, elemento linha 2, coluna 1, 2 menos 4. De novo, só com correspondente. 2 menos 4, eu sei que dá menos 2, então esse elemento vai ser o elemento menos 2. Então, é elemento correspondente com elemento correspondente, e a adição, apesar de a gente só ter feito uma subtração aqui, a adição é exatamente da mesma forma, beleza? Continuando, multiplicação por número. Lembrando aqui que a gente vai primeiro ver a multiplicação por um número normal e depois a gente vai ver uma multiplicação que envolve duas matrizes. Primeiramente, com número, gente. Esse número que multiplica a matriz, ele faz como se fosse uma distributiva, um chuveirinho para todos os elementos dessa matriz. Então esse 3 ele vai respingar em todo mundo que está aqui dentro, ele vai multiplicar todos os elementos. Então o resultado disso vai ser 3 vezes menos 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 3, 9. Então ele faz a distributiva em todos os elementos, multiplicar todos os elementos. Beleza? E aí a gente chega no bicho-papão das operações envolvendo matrizes, que é a multiplicação entre duas matrizes. E a primeira coisa que a gente tem que ver, gente, é que nem sempre a gente consegue resolver também essa multiplicação. Mas não é que nem a adição e a subtração. A adição e a subtração, as duas matrizes têm que ter a mesma ordem, certo? A multiplicação ela funciona de um jeitinho diferente. Então olha só, pessoal, observem que a primeira matriz ela tem 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz 3 por 2. A segunda matriz é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. É uma matriz 2 por 3. Para a gente saber se a multiplicação é possível, a gente vai olhar para esses dois números do meio aqui, ó. O número de colunas da primeira matriz e o número de linhas da segunda matriz. Se esses números forem iguais, a multiplicação é possível. Então, só nesse caso que a gente consegue fazer uma multiplicação entre matrizes. Se o número de linhas de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então, colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, beleza? E como que a gente vai saber o tamanho da resposta? É justamente os dois números que sobraram. Esses números das pontas aqui dizem que o nosso resultado vai ter
3 linhas e 3 colunas. Então, os números do meio é só para a gente fazer uma checagem se tem como multiplicar ou não. E a solução, o resultado, vai ter a ordem que nos indica pelos números da ponta aqui. A linha da primeira e a coluna da segunda. Então, a ordem da resposta vai ser 3 por 3, usando os números das pontas, ok? E como a gente faz a multiplicação? Aqui eu dou a dica para vocês, gente, da gente fazer separadamente elemento por elemento. Então, vamos lembrar daquela nossa matriz genérica? E como eu sei que a resposta é 3 por 3, eu vou montar aqui só para auxiliar uma matriz genérica 3 por 3, que tem os elementos A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, basicamente, já adiantando, para terminar essa conta toda, a gente vai ter que fazer 9 contas diferentes. Eu vou fazer só 2 aqui para exemplificar para vocês, o resto é basicamente a mesma coisa, ok? E o seguinte, pessoal, quando eu quero fazer o elemento A11, eu sei que 1 representa a linha e esse 1, segundo 1 aqui, representa a coluna. O que eu vou fazer, pessoal? Esse primeiro 1, ele vai querer dizer que eu estou pegando a primeira linha da primeira matriz. Vamos chamar essas matrizes aqui de A e B para facilitar. Então, esse 1 quer dizer que eu vou pegar a primeira linha de A. E esse segundo 1 aqui quer dizer que eu vou pegar a primeira coluna de B. Isso quer dizer que eu estou pegando esses números aqui, ó, o A10, e eu estou pegando o 12. Aí, pessoal, a gente está vendo que tem 2 números aqui e 2 números aqui. A gente vai fazer uma multiplicação de correspondente por correspondente. Primeiro número daqui com o primeiro daqui, segundo daqui com o segundo daqui. É por isso que o número de colunas da primeira tem que bater com o número de linhas da segunda, tá, gente? Porque quando eu pego essa linha aqui, ó, tem exatamente 2 números, porque são 2 colunas. E quando eu pego essa coluna aqui, tem 2 números, porque aqui tinha 2 linhas. E aí eu vou conseguir fazer exatamente correspondente por correspondente. Então vai ficar 1 vezes 1, deixa eu anotar isso, 1 vezes 1, e outra multiplicação, 0 vezes 2. Eu vou somar todos esses resultados. Se tivesse outros correspondentes, eu ia sempre multiplicar e somar todos esses resultados possíveis. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 2, 0. Então, o termo A11 é igual a 1. Segundo, gente. Aqui vai ser a primeira linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. Então, beleza. Eu estou pegando a primeira linha, só que agora eu estou pegando a segunda coluna. Vou fazer a mesma coisa, correspondente com correspondente. 1 vezes menos 1. Primeira multiplicação. 0 vezes 3, a segunda multiplicação. O que a gente faz com os resultados? Soma. Menos 1 mais 0. O termo A12 é igual a menos 1. Beleza? Então é assim que a gente faz os elementos. Todos os outros elementos a gente sempre vai fazer assim, pegando uma linha, a linha que falar aqui na primeira determinação, no primeiro número, e a coluna da segunda matriz que falar no segundo número aqui, beleza? E assim, pessoal, tem uma outra forma de fazer isso só para organizar melhor o que você está multiplicando com o quê? Que é como se fosse a gente montar uma batalha naval com as duas matrizes. Sempre colocando a primeira matriz aqui desse lado e a segunda matriz aqui em cima. Então, por exemplo, os resultados já estão aqui, ó. A gente pode ver, inclusive, que quando eu faço a montagem desse jeito, ela já fica com o tamanho exato da matriz que eu queria. E, por exemplo, pessoal, se eu quero calcular esse termo aqui, ó, eu sei que eu vou ter que pegar essa coluna daqui e essa linha daqui. Então isso aqui ajuda a gente a saber qual linha que a gente vai pegar, qual coluna que a gente vai pegar. Mas para fazer as contas vai ser do mesmo jeito. A gente vai selecionar aquela linha daqui, aquela coluna daqui,
multiplicar correspondente por correspondente e somar os resultados, beleza? Tentem fazer o final dessa matriz aqui, para ver se dá certo. E com isso a gente termina o nosso segundo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima.